Acho que já está gravando, tá? Buenas, pessoal. A gente tinha conseguido criar um circuitinho básico na aula passada, né? Demonstrando aqui o uso do sensor de temperatura, o TMP36. E a gente vai prosseguir com isso hoje. A gente vai finalizar essa parte básica do conversor AD, tá? Eu acredito que na aula que vem eu já mostre para vocês o acionamento transistorizado. E como o acionamento transistorizado não é uma coisa assim das mais demoradas para explicar, na verdade é uma aplicação de itens que vocês já viram em eletrônica, tá? A gente simplesmente vai aplicar no ambiente microcontrolado. Provavelmente a gente consiga ver também a parte de relés, mas no mínimo a parte transistorizada a gente vai conseguir ver, tá? Maravilha. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e vou incluir aqui o LDR, tá? E a gente vai modificar aqui o nosso circuitinho para conseguir incluir o LDR para usar o potenciômetro também aqui. Eu vou ter que botar um botãozinho, tá? Vocês lembram que o potenciômetro a gente já tinha demonstrado, né? Até tinha botado aqui um voltímetro só para mostrar que a tensão que a gente obtinha estava correta. Mas em razão do trabalho de vocês, a gente vai ter que usar o potenciômetro não como um potenciômetro, mas sim como uma espécie de ajuste, né, que nos permita, então, tá ajustando um determinado valor que a gente queira que seja utilizado, a fim de, digamos assim, a fim de determinar o limiar, né, de atuação, por exemplo, do sensor de temperatura. Tá? Eu vou tirar aqui, fiz alguma coisa aqui que eu não devia, só um segundinho, tá? Eu tenho que sempre remover isso tudo aqui. Eu vou retirar esse voltímetro aqui, que não tem sentido, mas está sendo usado, tá? Eu vou manter aqui o potenciômetro, que vai virar um botão, tá? Vou botar um botão adicional aqui nosso. Boa tarde. Botar um botão adicional aqui pra gente, tá? Esse botãozinho aqui é bem simples, tá, pessoal? Vocês teriam ainda o LCD, né? Mas aí vocês adicionam o LCD depois, não preciso estar fazendo isso com o LCD necessariamente, né? Nossa, decidiu todo mundo entrar ao mesmo tempo, eu tô só clicando aqui para entrar. Então aqui eu vou botar o botãozinho aqui, esse botãozinho vai servir só para informar que o valor ajustado com o potenciômetro é o valor que a gente queria já entregar. Eu vou usar aqui o PUAP interno, né? Então tá ótimo. Depois a gente cola aqui todas as funções relativas ao botão, tá? Mas por enquanto deixa a gente se concentrar com LDR. Então, pessoal, existem uma série de circuitos, tá? Não é somente o LDR. Existe uma série de circuitos que permite que a gente verifique luminosidade, tá? Tem alguns circuitos, inclusive, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas inclusive eu pedi a compra desse CI, só que aí vocês vão me desculpar a má memória, tá? Eu não vou realmente me lembrar qual foi o código do CI agora. De repente, para a aula que vem eu consigo informar vocês, mas existem alguns CIs que eles são capazes de entregar informação de luminosidade ajustada, ou seja, né, a informação de tensão deles é uma informação de tensão onde a tensão corresponde a um X de luminosidade, essa luminosidade medida ou em candela ou em lux, tá? Normalmente é em lux, mas lux é uma unidade que a gente usa bastante, mas ela não é a unidade internacional, né? O Sistema Internacional de Unidades, o lux é uma unidade que... no Sistema Internacional de Unidades, desculpe, a unidade efetiva é o candela, tá? Que identifica o quão luminosa, o quão forte é uma fonte de luz. Fala, Mac. Professor, tem um resistor que quando não tem luz, ele abaixa a resistência. É o Tipo, que e a gente vai ver hoje, vice-versa. é o LDR, tá? A gente O- vai ver em seguida. É justamente esse que a gente vai tá abordando agora, tá? Bom, maravilha, vamos lá. Então, pessoal, tem vários sensores, como o Mac estava perguntando ali mesmo, né?
Estava falando que da resistência sensível à luz, na verdade não é uma resistência sensível à luz, é um componente cuja resistividade ela é alterada de acordo com a luz incidente. Mas, só para vocês terem ciência de novo, tá? Existem componentes que são capazes de nos entregar a intensidade medida. Tá? O que a gente vai estar usando hoje, como exemplo, e vocês têm esse exemplo lá nas lâminas, tá? Também, tá? Só comentando aqui rapidamente. Eu não vou abordar pelas lâminas aqui, porque é totalmente desnecessário, é uma explicação bastante simples, tá? Mas caso vocês precisem depois estar revisando, tá? Vocês vão ter aqui o LDR, né? Um resistor dependente de luz, é um componente, basicamente, cuja resistividade dele vai ser modificada de acordo com a intensidade de luz incidente, tá? Então, quanto maior for a intensidade de luz, ou seja, quanto mais claro for o ambiente, tá? Menor vai ser a resistência observada, ok? Normalmente, os LDRs que vocês têm são LDRs que eles vão ser LDRs criados para uma certa resistividade. Ou seja, tu pode ter um LDR de 1 mega, de 10 mega, de 100 mega e assim por diante, tá? Sendo que essa medida está associada ao maior valor de resistividade que ele consegue produzir, tá? Que seria a resistividade na situação de maior escuridão possível, ok? Dentro do Tinkercad, a gente tem esse componente, entre os vários sensores que a gente tem, tá? Deixa eu botar aqui na visão de todos. Entre os vários sensores que a gente tem, tá? Entre os vários dispositivos de entrada, tá? A gente tem justamente aqui o fotoresistor, tá? Que é o equivalente ao nosso LDR, tá? Vocês já vão ver como é que ele vai proceder. Vocês estão vendo aqui que ele não indica, né? Para essa situação aqui, qual seria a resistência máxima dele, tá? Realmente ele não tem essa indicação, um pouquinho diferente do que vocês teriam em laboratório, tá? E aí vocês vão encontrar outros sensores. Antes que alguém me pergunte, mas como é que funciona esse sensor de luz ambiente? Cara, isso daqui é um defeito do LDR, tá? Aqui, na verdade, é um fototransistor, ele está indicando, inclusive, tá? Mas tem vários desses sensorzinhos aqui que a gente tem no Tinkercad, onde ele não informa para a gente qual é o circuito, tá? E aí é difícil para mim dizer para vocês como é que o cara se comporta, tá? A gente tem que tentar achar exemplos aí para conseguir entender o que eles querem criar com o sensor em questão. Então, não é uma boa abordagem, tá? Mas no caso do LDR, a gente tem, tá? Tá aqui o nosso amigo. E basicamente, pessoal, só para a gente continuar, basicamente o que a gente vai fazer com ele? A gente vai criar um divisor resistivo, tá? Usando uma resistência e o LDR. Tipicamente, essa resistência tem que ser uma resistência de uma ordem de magnitude inferior ao do LDR, tá? Então, por exemplo, aqui eu botei 1K, então significa que o LDR aqui provavelmente está na ordem aqui de 10 a 100K, certo? De tal forma que, em razão da variação da resistência do LDR, a gente vai ter uma variação de tensão sendo observada no nosso pino analógico, tá? Aí, obviamente, vocês vão ter que caracterizar, né? Se for a maior tensão, o que vai estar acontecendo? Se for menor tensão, o que vai estar acontecendo? Mas cá entre nós, é bastante óbvio, né? Nessa configuração que eu estou mostrando para vocês, e poderia estar invertida também, não teria maiores problemas em estar invertida, tá? Depende de como é que vocês querem controlar a informação. Mas vamos lá, nessa configuração que vocês estão vendo aqui, talvez esteja pequena aí, deixa eu ampliar para vocês. Nessa configuraçãozinha que vocês estão vendo aqui, com LDR conectado aqui à Terra, tá? A referência, a gente tem que pensar o seguinte: na situação de maior escuridão, a resistividade do LDR vai ser maior, perfeito? Então, na situação de maior escuridão, o R2 tende a ter um valor maior, o que significa que a tensão sobre ele, que é a tensão observada no pino A0, tende a ser maior. Na situação de maior luminosidade, a resistividade do R2 tende a ser menor, perfeito? Ele vai ter uma resistência menor, o que significa, então, que a tensão no pino A0 vai ser menor. Então, em razão dessa tensão, vocês podem ter uma noção de luminosidade maior ou menor, perfeito? Notem que a noção de luminosidade estar maior ou menor não significa que vocês estejam medindo a luz, você simplesmente tem noção se está mais claro ou mais escuro, tá? É bem diferente de estar medindo, tá?
E não é uma regra linear, tá? Antes que alguém pergunte assim, mas não daria para associar alguma medida de lux, por exemplo? Infelizmente, a variação da resistividade da LDR não segue uma curva linear. Pode perguntar aí, Daniel. Professor, a minha pergunta é mais em relação ao Tinkercad. Por exemplo, nós temos Fala. sensor de luz, sensor de gás. Mas tem como Sim. testar esses sensores no Tinkercad? Aplicar um gás ou aplicar uma luminosidade? Aí tu vai ver como é que ele funciona. Tu não sei se tu te lembra que lá no de temperatura tu ajustava a temperatura, né? Acho que sim. Sim. Aqui no LDR tu vai ajustar a luminosidade. Todos esses sensores eles criaram de forma a tu conseguir fazer um ajuste. Quando tu clica sobre o sensor, tu consegue ajustar o que está acontecendo no sensor, tá? Então sim, tu tem como fazer uma espécie de ajuste, tá? Tá, obrigado. Bom, vamos lá. Aqui então, pessoal, basicamente o que eu vou fazer um divisorzinho. Na verdade, não pode ser assim. Tem que fazer assim mesmo. Vou fazer um divisor aqui resistivo, tá? Vou voltar aqui. Como eu disse para vocês, eu não tenho exata noção de qual é a resistência aqui que a gente está operando. Eu vou deixar um K, tá? Na falta de informação mais clara a respeito. Mas a gente já consegue medir em seguida. Então tá aqui. Aqui eu vou usar o pino A2, então. E eu vou isolar ele inicialmente, depois a gente vai juntar todos esses sensores, tá? Mas eu vou isolar ele inicialmente para a gente observar só a operação dele, tá? E aqui a gente liga simplesmente a PCC. Ok? Então tá aí, maravilha. Então aqui eu fiz um divisorzinho resistivo, né? Entre a resistência e o LDR. Liguei aqui a resistência VCC, o outro terminal do LDR aqui a Alterra, né? E o terminal conjunto do resistor do LDR, que é o ponto onde está acontecendo o divisor resistivo, eu liguei no pino A2. Né? Então agora só nos resta mexer em termos de código. Então o que eu vou fazer? Tá? Eu vou comentar toda essa parte referente aqui ao TMP36. Tá? Depois a gente vai juntar tudo, certo? Ok. Para a gente isolar e fazer simplesmente o nosso sensorzinho, o nosso LDR. Tá? Então aqui é o mesmo procedimento, não tem nada de muito especial, né, pessoal? Vou fazer o analog read, só que agora no pino A2. Tá? E só para a gente observar como é que vai se dar a variação, e para conseguir fazer um ajuste melhor da resistência aqui do divisor, tá? Eu vou imprimir o valor de X simplesmente, de modo que a gente consiga, bom, pode ser 500, de modo que a gente consiga observar se o divisor está razoável. Se o divisor estiver bom, pessoal, a gente vai ter o nosso valor de X aqui vai flutuar entre o valor, não vai ser exatamente 0, nem exatamente 1023, tá? Mas ele vai variar nessa faixa. Se ele estiver variando numa faixa muito estreita, significa que o divisor não está bem montado, tá? Deixa eu passar o avião aqui e a gente continua. Bom, vamos lá. Tá, 1017, ó. Quando eu clicar em cima do LDR ali, viu, Daniel? Você tá vendo que aparece esse símbolozinho, né? Mais escuro, mais claro. Então, vocês estão notando que o mais escuro está correspondendo ao valor 1017, que seria a maior tensão que a gente está conseguindo produzir, né? Enquanto que o mais claro vai corresponder a 344. Tá uma variação bem razoável, tá, pessoal? Não tá ruim. Mas a gente pode testar aqui, mexendo no valor do resistor. Então, em vez de eu botar 1K, digamos, eu vou botar 500 ohms, tá? E vamos ver como é que fica a flutuação, se fica melhor. Não, piorou, né? Vocês notaram que diminuiu o valor do resistor, piorou o nosso divisor, infelizmente. Então voltamos para quilo. Vou botar uns 5 quilos, vamos ver se gera um resultado interessante. Ó, estamos quase excursionando toda a faixa de 0 a 1023, né? Então eu vou usar esse valor aqui na falta de uma
uma melhor definição quanto ao comportamento aqui do LDR, tá? Eu vou usar esse divisor, tá? Isso aqui seria uma regra meio prática, tá, pessoal? De laboratório, queremos fazer uma montagem, não estou afim de determinar o valor do LDR, eu posso simplesmente ir modificando aqui a resistência do divisor de forma a observar se eu estou usando a faixa de conversão do meu conversor AD direitinho. De novo o avião aí. Bom, então aqui eu tenho, para máxima escuridão eu tenho o valor 995, né? E para máxima claridade eu tenho o valor 94. Então a gente vai ter que, de alguma forma, associar essas informações, tá? De alguma forma a gente vai querer caracterizar o que é esse comportamento, tá? Bom, então eu estou lendo o sensor, já descobri o meu valor do X. Aqui a única coisa que eu posso associar de informação, pessoal, é associar a informação se está mais claro ou se está mais escuro. Perfeito? Quanto maior for o valor, mais escuro a gente se encontra no nosso ambiente. Quanto menor for o valor, mais claro é o nosso ambiente, tá? Então eu poderia, em razão aqui do maior valor que eu consigo produzir, tá? E isso daqui é um valor o maior valor que eu consigo produzir aqui é no Tinkercad, tá? Porque no ambiente real isso daqui varia, obviamente, teria uma variação ainda maior em razão da escuridão, entre aspas, que vocês conseguiriam produzir em relação ao LDR, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui? Eu posso agora... Essa parte aqui do TMP36 eu vou apagar esse comentário. Isso aqui era, por exemplo, da aula passada, né? Eu posso agora criar duas variáveis. Vou começar a criar algumas informações aqui, tá? Máxima, escuridão... Ou eu posso simplesmente associar, né, esse valor em relação a 1023 e a zero. Que é o que eu acho que eu vou fazer, tá? Vou associar, eu nem vou determinar o valor de máximo e mínimo da medida. Mas se vocês quiserem saber, tá? Máximos medidos pelo LDR. Medidos não, né? Obtidos com o LDR. Tá? Então a gente poderia aqui fazer uma rotininha bem simples, né? If x for maior que... Eu só desligar o monitor serial aqui. X for maior que max escuridão. Então, max igual a x. If x for menor que... Então aqui é um jeito que a gente pode obter, pode ir sempre atualizando o valor máximo, né, obtido de uma medição, tá? Certo? Então aqui eu sempre vou estar mantendo o valor aqui de max escuridão e máxima claridade atualizado em razão dos valores máximos e mínimos observados. Obviamente, máxima claridade seria o menor valor que eu meço, né? Por incrível que pareça, tá? E esse seria o maior valor medido. Por que eu estou botando o maior valor medido como zero? Porque qualquer medição que eu faça vai dar maior que zero, né? Por que eu estou botando o menor valor medido como máximo valor da conversão, que é o 1023? Porque, de novo, muito provavelmente qualquer medição que eu faça vai dar inferior ao 1023, que é o máximo que o analog read me retorna, tá? E aí, se vocês quiserem isso em termos percentuais, a gente poderia, então, colocar isso como um percentual ou de escuridão ou de claridade, tá? Depende de como é que vocês preferem. Então, vamos lá, percentual de escuridão. Não sei se esse seria o melhor termo, tá? Mas vamos usar ele mesmo. Como é que a gente pode calcular isso? Deixa eu pensar aqui rapidamente. Eu faço isso daí todo ano e eu sempre me esqueço da forma mais simples. Então, eu tenho que bolar de novo, tá? Basicamente, a gente quer um percentual
em razão do valor obtido. Então, na verdade, é simples, né? Deixa eu ver. Float x dividido por 1023 vezes 100. No caso da máxima escuridão, tá? Se esse valor for próximo de 1 de 100%, print, percentual de escuridão tá? E também vocês poderiam calcular com um percentual de claridade, se vocês preferirem, tá? Para ver o quão mais claro ou mais escuro o ambiente está. Aí vocês vão me perguntar o que significa esse percentual de escuridão ou percentual de claridade. Nada, né, pessoal? É simplesmente em razão da medida que a gente está obtendo, tá? Ou seja, o mais claro que o sensor consegue pegar e o mais escuro que o sensor consegue pegar. Mas digamos assim, ir de 90% de escuridão para 95% de escuridão, quanto escureceu, não sabemos dizer, tá? É uma mera medida relativa, ok? Então, aqui, para claridade, eu teria... vezes 6, o inverso, né? O complemento, na verdade, da escuridão. Tá? Mas já dá para, provavelmente, para a gente brincar. E esse max escuridão e max claridade aqui vocês poderiam usar para alguma coisa mais prática, tá? Eu vou botar aqui como observação, né? Se queremos determinar os maiores e menores valores medidos. Aí depois a gente pode até usar essa informação. Por enquanto eu não vou usar, tá? Só vou fazer aquela atualização, mas não vou usar para nada. Deixa eu abrir aqui o monitor serial, apagar isso daqui, vamos iniciar a nossa simulação. Tá? Vocês estão vendo que é bem complementar, né? 97,3% de escuridão, né? Em relação ao máximo possível, e 2,7% de claridade, que daria o 100%, né? Que é bem óbvio isso, né? Se eu levar aqui da máxima escuridão que eu tenho para a máxima claridade, né? Vocês vão ter aqui que a maior claridade aqui possível seria de 91% contra 9% de escuridão. Para que vocês podem usar essa informação? De novo, né? Imaginem aqui que vocês vão, sei lá, não que vocês fossem usar um LDR para isso, mas sei lá, vocês vão fazer uma célulazinha externa na casa de vocês para saber se tem que ligar ou não tem que ligar uma lâmpada, né? A depender do quão está escuro ou claro. Vocês fariam esse ajuste em software. Antes que alguém pense em fazer isso, tá? Não tem por que fazer isso com o microcontrolador, tá? Aquelas células fotovoltaicas que vocês têm, né? Não é fotovoltaica, aquelas células de luz que vocês têm para ligar a lâmpada à noite, tá? Aquilo o ajuste dela é um trimpotezinho, né? Não precisa de um microcontrolador para fazer isso, tá? Mas tudo bem. Então aqui a gente usaria o microcontrolador porque a gente já está usando para outras coisas, tá? Fantástico, tá? Então conseguimos aqui, então, né, em razão da variação aqui da luz, né, fazer uma medição, né, pessoal, do quão escuro ou quão claro as coisas se encontram. Não sei se vocês perceberam, nem aqui na variação do Tinkercad o negócio é linear, né? Se eu botar aqui no meio da escala, vocês vão ver ali que no meio da escala está 85% de claridade, 14% e 15% ali de escuridão, né? Então, vocês estão vendo que nem o Tinkercad, nesse sentido, acho que ele está sendo esperto. Ele está querendo mostrar que não é uma variação linear, tá, pessoal? É uma variação muito pelo contrário, tá? Bem pouco linear. E aí, talvez, se vocês mexerem nessa resistência aqui, vocês vão notar, possivelmente, que essa relação de linearidade talvez se torne melhor. Quer ver? Ó. Agora no meio, não sei se vocês notaram, agora eu botei 1K de novo, eu acho que 1K seria o ideal aqui no caso, apesar de eu não estar usando bem o meu conversor, tá? Porque no meio da escala aqui do Tinkercad eu tenho aproximadamente 50% de escuridão, 50% de claridade, né? Então eu consegui tornar a faixa aqui, com o comportamento dela um pouquinho mais comportado, tá? Maravilha, então o LDR é isso, tá, pessoal? Basicamente a gente monta um divisor, mede o valor da tensão, tá? Em razão do valor medido,
a gente associa isso a uma maior claridade ou uma maior escuridão. É o que dá para fazer. Tá? Não é simples associar isso à luminosidade incidente. Digamos que a gente estivesse em laboratório e vocês quisessem, não, Bob, não, mas eu quero associar. O que a gente poderia fazer? Né? Eu poderia pegar determinados valores de leitura aqui num ambiente muito bem controlado, tá? Onde eu conseguisse controlar a intensidade luminosa do ambiente. Eu poderia pegar um luxímetro, né, que é um medidor de luz, conseguiria pegar a leitura do LDR no meu circuito e tentar associar, né, aquela medida específica a um certo valor de luminosidade. Se eu fizer isso com vários pontos do meu LDR, eu consigo ter pontos de medição, e se vocês tivessem um recurso matemático, que eu acho que segundo grau não se vê isso, né, Cláudio? Interpolação, acho que não, né? Cláudio, me ajuda aí. Não, talvez na física, mas Mas duvido que vejam interpolação, né, em nível médio. Mas, em suma, se vocês tivessem como interpolar os pontos, tá, até conseguiriam ter uma certa curva ali de comportamento em razão da luminosidade real. Mas não é o que a gente quer fazer. E, de novo, se vocês quiserem medir luminosidade, existem integrados e existem sensores que conseguem, daí sim, vocês realmente ajustarem para a medição, tá, de luminosidade incidente. Certo? E aí, depende, inclusive, do que vocês querem medir, né, pessoal? Tem sensores que vão ser capazes de medir intensidade luminosa, a candela, a luz, tá? A intensidade luminosa é literalmente a intensidade geral da luz, digamos assim, da luz agregada incidindo sobre o componente, tá? Na verdade, quando a gente trabalha com processamento de imagens, a intensidade luminosa seria o quão claro ou escuro uma coisa está, literalmente, tá? Mas também vocês vão ter sensores que vocês conseguem observar intensidades de componentes específicas. Então, por exemplo, eu quero saber a intensidade de uma certa frequência ou de uma faixa de frequências de infravermelho, de ultravioleta, de amarelo, de vermelho, de verde, tá? Aí tem sensores específicos para determinadas realidades, tá? Isso é bem curioso, tá? A gente consegue, por exemplo, a partir da luz incidente, saber qual é a cor, né, daquela luz, justamente pegando frequências distintas e medindo a intensidade específica daquelas frequências. Tá? Mas é uma coisa bem mais complicada do que a gente está fazendo. Maravilha! Temos agora, então, meu LDR trabalhando. Antes de eu continuar e juntar tudo isso daqui, deixa eu perguntar se ficou alguma dúvida relativa ao LDR. Hein, pessoal? Dou-lhe uma. Dúvidas relativas ao LDR? É bem simples, né? Não tem muito mesmo o que fazer, tá? Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, vou continuar. A única coisa que vocês podem falar... O Daniel tinha uma dúvida. Oi? É que eu não vi ele levantar a mão aqui e não tô olhando o chat. Fala. Ele tá com problema no microfone, tá escrevendo pelo chat, só um minuto, senhor. Pois não. Enquanto ele vai escrevendo, tá? O percentual, como é que eu defini o percentual aqui, né, pessoal? É bem simples, né? O X é o valor que a gente lê do analog read. A gente sabe que o valor retornado pelo analog read tá entre 0 e 1023. Pô, é o que eu ia explicar, na verdade, viu, já, Daniel? Adivinhei tua pergunta, tá? O X é o valor lido pelo analog read, perfeito? Consequentemente, a gente sabe que o analog read me retorna valores de 0 a 1023, né? Lembrem sempre disso, né? Analog read sempre retorna um valor de 10 bits, é um inteiro sem sinal, que está sempre entre 0 e 1023. Consequentemente, eu sei que o menor valor de x é 0 e o maior valor possível de x é 1023. Se eu considerar que 1023 é o maior valor possível de x, então eu sei que o maior valor possível nessa configuração de circuito está associado à maior escuridão, então eu sei que 100% de escuridão seria quando x fosse igual a 1023, né? Então, vamos supor, 1023 dividido por 1023 daria 1. 1 vezes 100 daria 100% de escuridão. Perfeito? O que eu fiz para fazer a claridade? A claridade nesse cálculo muito simples que a gente está fazendo é o complemento, né? Se eu tenho 90% de escuridão, então eu poderia dizer que eu tenho... E eu estou forçando um bocado a realidade, mas eu poderia dizer que eu tenho 10% de claridade. Basicamente, o que eu fiz foi... Peguei o cálculo da escuridão e tirei o que falta para ser 1. Perfeito?
E isso me dá a claridade. Por isso que vocês sempre estão vendo a medida aqui, ó. Claridade, 57,5, escuridão, 42,5. Se vocês me somarem esses dois, sempre vai dar 100%, né? Em razão do jeito que eu fiz o cálculo. Não sei se eu expliquei aí, Daniel. Ficou claro? Maravilha. É um cálculo bem simples, tá, pessoal? Não tem nada de novo, tá? É só uma forma de calcular em relação à tensão que a gente está medindo. Tá? Não tem outras formas de a gente usar o LDR nesse contexto, tá? O que a gente vai fazer agora? O que eu vou mostrar para vocês agora? Primeiro eu vou integrar as três informações, vou integrar agora o TMP e o potenciômetro, tá? Vou integrar essas três medidas analógicas no mesmo código, e aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Então aqui eu vou agora colocar aqui, né? Leituras do conversor. AD, tá? Agora a gente vai começar a criar aqui o nosso código mais propriamente dito. Vocês podem. É que a gente está fazendo coisas muito simples, né? Mas vamos lá. Pinos do conversor, né? Então opa! Conversor. Define. E aí a gente pode botar aqui, sei lá, potenciômetro. Potenciômetro. Tá no pino A0, se eu não me engano. Define temperatura pino A1. Ficou muito grande os nomes, né? Pot. Tem TMP 36. LDR A2, tá? Então tá aí os pinos, tá? E aí, pessoal, na hora de fazer as leituras, vocês vão ter que lembrar, tá? O que vocês vão ter que tomar cuidado? Vocês vão ter que tomar cuidado com aqueles procedimentos de uso do analog read, tá? Então eu vou pegar aqui a leitura, na verdade aqui pro sensor aqui de temperatura, estou chamando tudo de X, né? Eu não vou poder usar X para todo mundo, né? Então vou chamar aqui de int X1. Eu vou fazer uma coisa errada, tá? Não é A0, né? Potenciômetro. Int X2. TMP36. E int, vamos chamar de X3. LDR, tá? Isso daqui vai dar errado, né, pessoal? Então o que eu tenho que fazer, né? Lembrando, eu tenho que posicionar, se eu usar as funções do Arduino. Eu tenho que jogar fora a primeira leitura, tá? Tem que desprezar ela, pela forma como está implementada dentro da biblioteca do Arduino, tá? E aí prosseguir com a leitura depois. Então, eu estou usando o primeiro analog read para fazer o posicionamento do MUX, para fazer com que o sample and hold se estabilize, para daí depois eu fazer a leitura efetiva, tá? O que é ruim, tá? Mas é o jeito que a gente tem como operar com as funções do Arduino. Usando o conversor AD diretamente, a gente tem como fazer outras formas de leituras, tá? Bem mais inteligentes que essa. Mas, em suma, tá aqui a leitura, tá? Então, de novo, né? A leitura aqui do potenciômetro. Leitura do sensor de temperatura, né? E leitura do LDR. De novo, tá, gente? Se eu não fizer isso para cada um dos sensores, vai dar erro na leitura. Tá claro isso para todo mundo? De novo, lá nas nossas lâminas, tá? Eu explico lá no final, ó, que a gente tem que fazer aqui, cuidar esses pequenos problemas com analog read, tá? Vocês têm que fazer esse procedimento aí, certo? Para evitar esse tipo de coisa, realmente só usando o conversor AD diretamente, tá? Então aqui eu só tenho que adequar o código, tá? Então aqui, tratamento do LDR.
De novo, tá? Esse max escuridão e max claridade aqui, não sei para que vocês vão usar no momento, tá? Eu só vou deixar porque eu incluí ali para mostrar. Digamos que vocês quisessem fazer uma coisa mais dinâmica, aí não precisaria usar o 1023, poderia usar o max escuridão, por exemplo. X3. X3. Tá. Maravilha. Vamos copiar aqui o tratamento do LDR. Tratamento do LDR, não, do TMP-36, desculpe, falei LDR. Aqui é X2, né? Que é a leitura que a gente fez para ele. Tá, e o resto é só manter. Não precisamos desses montes de leituras, que a gente quer a temperatura, né? Então, já está calculado. Temperatura em graus Celsius, está aí. T, maravilha. Percentual de claridade está aí, maravilha. Uma casa decimal só, né? Tá. E por fim, a gente tem a questão do potenciômetro, né? Que é o mais simples de todos. Na verdade, o potenciômetro eu não quero nada. O potenciômetro eu só quero o valor lido dele mesmo. Tá? Porque a gente vai, eu não quero a tensão associada, eu quero o valor lido mesmo. Tudo bem. Tratamento do potenciômetro. Tratamento do potenciômetro. Potenciômetro. Aqui, aí vocês vão ver que os três vão funcionar juntos. X1. E aí a gente pode brincar aqui só para ver se tá tudo ok. Tá. Tá aí, né? Eu não botei aqui. Esse delay que eu tô colocando aqui, não, até tá o delay sim. Esse delay que eu tô colocando ali é só um delayzinho só para não sair um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Mas vamos lá. Posição do potenciômetro. Tá na posição 0 ou na posição 1023, né? Tá ali, né? Então vocês estão vendo que o potenciômetro está variando. É a primeira informação, né? 491 agora, 328 e assim por diante, tá? Temperatura tá dando 25 graus, eu posso agora diminuir, né? 5 graus ou aumentar para 61 graus. E a nossa claridade aqui eu vou botar na metade, ó. 50% de claridade. Então, a gente consegue observar, então, os três sensores operando em simultâneo. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu quero entrar aqui com um valor. Vou esconder agora aqui o código um pouquinho, tá? Eu quero aqui no meu circuito usar o potenciômetro como um mecanismo de ingresso de valor, tá? Então, o que eu tenho que fazer na prática? Eu tenho que ter uma forma de verificar se esse valor que eu tô usando é válido ou não. Que nem a gente fez com o teclado, vocês lembram? Eu tenho que ter uma forma de indicar para o usuário que eu quero fazer a leitura do teclado. Vocês lembram que a gente fez isso, né? E depois, quando eu estava lendo o teclado, eu tinha que ter uma teclinha lá do teclado que servia para indicar que eu tinha finalizado de entrar com aquele valor, tá? Então é isso que eu vou fazer com o botão, tá? Na verdade, até poderia ter dois botões aqui, tá? Sei lá, mas eu posso usar o mesmo botão para as duas coisas, então tanto faz. Vocês vão ter um menu, então vocês vão ter o botão de seleção, né? Então vocês podem usar o botão de seleção para isso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar o nosso código dos botões, tá? Não vou criar todas aquelas estruturas de novo, né? Não faz sentido nenhum. Já criei uma vez, não precisa criar de novo. Supõe-se que vocês já saibam como é que isso tudo funciona e saibam replicar elas, né? Tá?
Então, não preciso copiar nada relativo ao teclado, vou copiar só relativo aos botões, tá? Vamos lá aqui. Código para botões. Opa, desculpe. Botões. Então tá ali, certo? Então tá aqui os nossos botõezinhos, né? Push close, push press, etc. E já vim aqui no meu setup. Já vou copiar aqui a inicialização de um dos botões. Então tá aqui. Só tem que indicar o pino, o valor dele fechado e o intervalo de debounce, né? Então, voltamos aqui para a questão, para a velha e boa questão de como usar os botões, né? Então, vamos lá. Botão para... como é que eu posso chamar isso daqui? Para iniciar / finalizar a entrada do valor do potencial. Tá? Então, sei lá. É data push button. Data push button. Botão. Ativar. A falta de um melhor nome. Ativar. Ele é ativo baixo. Ele é ativo baixo, né? Porque ele está com pull-up. Então o valor dele fechado é 0. Botei 10 milissegundos de... Vou reduzir um pouquinho isso daqui, porque 10 milissegundos no Tinkercad pode ficar chatinho. E o pino dele eu não me lembro. Vamos lá. Pino 12. Pino do botão. Define. Pino botão. Pino botão 12. Então tá aí, né? O botão tá inicializado dessa forma, tá? As leituras eu continuo fazendo. E aí aqui eu posso ter, sei lá... a gente poderia ainda, inclusive, selecionar qual é o valor que a gente quer setar, né? Mas eu vou fazer uma coisa mais simples aqui. Vou criar mais uma variável aqui. Devemos processar o valor do potenciômetro ou sensores. Então, ler valor falso. Maravilha. Aí agora eu vou fazer um if aqui, né? Se for para ler o potenciômetro de ajuste. Então aqui eu teria if. Qual é o nome da variável mesmo? Ler valor. A gente vai fazer uma coisa. Senão, a gente vai fazer todo esse resto aqui que a gente já tinha feito. Imaginem que vocês queiram só paralisar a temperatura, tá, pessoal? É só botar dentro do else, né? A parte específica aqui, na verdade, aqui o potenciômetro vai sair dali e vai vir para cá. E o resto aqui vocês poderiam aí indicar que querem travar só uma medida, 2 medidas. De novo, né? Como é que vocês vão usar daí a leitura do potenciômetro? É muito semelhante ao que vocês fizeram no último trabalho que vocês tinham que setar os valores com teclado. Em tudo parecido com aquele trabalho, tá? Só estou identando aqui para saber que fica dentro do if, tá? Pessoal, isso daqui que eu faço pode parecer a maior bobagem da face da Terra, tá? Mas façam um favor para vocês mesmos, tá? Identem o código, tá? Eu sei que a gente não está num ambiente aí de estar meio não, né? Tá totalmente à distância. Mas isso daqui de saber qual é o trecho de código que está dentro de um if é extremamente importante, tá? Hoje mesmo eu vou ter um atendimento para uma colega de vocês do 4º ano que está dizendo que o código dela não funciona e não funciona porque ela se passou na indentação. Então ela achou que fechou um if e fechou outro.
E é chatinho pegar essas coisas, tá? Então vamos lá aqui, né? Bom, aí a gente tem que ver o que a gente quer configurar com o potenciômetro. Vamos dizer que a gente queira configurar a temperatura, tá? Então deixa eu fazer mais uma coisinha aqui antes disso, que é botar um LEDzinho, só para a gente ter um LED para indicar que vai estar funcionando, tá? Um LEDzinho aqui. Vamos lá. Vou usar o pino 11, desculpe. Usando o pino 11 com ele. Botar uma resistência ali, né? $150. Pronto, tá. Então tem o meu LED ali já também, tá? Só para fazer o LED ficar apagado ou ficar aceso conforme a temperatura, tá? Bom, então aqui eu estou lendo o potenciômetro e eu quero agora transformar esse valor do potenciômetro num ajuste de temperatura. O TMP36, deixa eu até olhar aqui de novo, tá? Deixa eu rodar o código aqui rapidamente. Só para ver isso daqui. O TMP36 ele permite temperaturas de menos 40 até 125, perfeito? Então, a gente quer que o ajuste aqui do potenciômetro indique uma temperatura indo de menos 40 até 125 graus, certo? Então, eu tenho que fazer aí uma regrinha de 3. Deixa eu fazer aqui o cálculo rápido. Na verdade, existe uma função, só que eu não quero mostrar essa função dentro do Arduino, tá? Eu não vou dar exemplo para ela, porque ela ensina a gente a ser muito vagabundo, tá? Que é a função map. Depois vocês dêem uma olhada nela, que ela facilita bastante a vida, tá? Na verdade, eu poderia fazer via função map, mas eu vou fazer calculado, tá? Na prática, eu quero que o valor 0 corresponda a menos 40 e que o valor 125, né? Eu tinha dito isso? 125 corresponda a 1023, tá? 23, maravilha. Então, aqui eu teria 165 sobre... Tá. Maravilha. 165 para 1023. X1 para X1. Então, vai ser 65 dividido por 1023. Então, 8. Aí só subtrai 40. Tá. Então, aqui, né? Faço com que a variação do valor do potenciômetro indique uma temperatura, tá? Então, vou criar aqui o float ajuste. Não sei se eu já tenho ajuste, acho que não. O ajuste era... Não tem. Float ajuste igual a 165 vezes x1 para 1023, tá? Menos 40. E o que eu quero ver é isso daqui. Serial.println ajuste. Deixa eu colocar aqui rapidinho, só para a gente testar se ficou certo a minha conta. Desligar isso aqui tudo. Vamos lá. Menos 40 até 125. Tá funcionando, né, pessoal? Estão vendo ali? Maior valor do potenciômetro indica 125 graus. Eu vou alterando aqui o potenciômetro, eu vou ajustando a temperatura
equivalente até que no menor valor do potenciômetro chega a menos 40 graus. Como é que eu fiz esse cálculozinho aqui, essa formuleta, antes que alguém me pergunte, né? Bem simples, né? Variação total da temperatura é 125 menos 40, tá? 165. Variação total do sensor AD. O mais correto aqui seria a gente chamar... não, 1023 tá bom, é 1023, tá? Maior valor, né? E aí, subtraio 40 para obter a menor temperatura possível. Basicamente foi assim que eu fiz o cálculo dessa formuleta. Então, esse daqui eu não preciso mais, né? Eu preciso só aqui o valor do ajuste, perfeito? Fantástico. Print. Como é que a gente pode chamar isso daqui? Ajuste de temperatura? Tá? Aí imprimo ajuste, maravilha. E aí agora a gente só tem que ler o botão, tá? Leio o botão. Como é que a gente lê o botão? Tinha uma funçãozinha, se vocês não estão lembrados, né? Tinha uma funçãozinha que era para ver se o botão era pressionado ou não, né? O push press. Eu vou usar ela, tá? If push press. O nome do meu botão, que é ativar. Basicamente, o que eu faço se o cara pressiona o botão, eu vejo isso daqui. If le valor for... Isso aqui não precisa ser assim, tá? Na verdade, le valor é valor booleano, né? Então, vamos fazer desse jeito. Le valor outro. Tá? Tá. Maravilha. Else. Deixa eu criar uma outra variável aqui. Usar leitura igual a true. E aí eu tenho que ter uma variável aqui diferente, que é o, sei lá, o limiar do sensor temperatura. Limiar do sensor de temperatura. Então, float limiar temperatura igual a 125, para não ter, tá? Inicialmente é a maior temperatura possível. Temperatura possível. Tá? Eu sei que eu estou passando aqui, mas já estou acabando, passando o horário, mas já estou finalizando aqui, tá, Cláudio? Finalizar literatura igual a true, e aqui basicamente o que eu faço então é isso, né? If finalizar leitura, o que eu vou fazer então? Limiar temp igual a ajuste, le valor igual a false. Certo? Maravilha. Então tá. Só falta ligar o LED. Tá? Em razão aí da temperatura medida, eu posso ligar ou desligar o LED, então. Né? Então, if temperatura medida está na variável T, né? Então, if T for maior do que o limiar temp, vou botar um comentário aqui, né? Liga, desliga o LED em razão da temperatura. Tá? For maior que temp, digital right. Faltou escrever o pino do LED. Tá?
Pino do LED. Define. Puxa vida. Define. Pino LED. Não me lembro. Pino LED é 11. Então aqui não dá para esquecer do pin mode, né? Pino LED. Output. Right. Mas nem precisa. Se vocês quiserem assim, ter certeza do valor inicial, dá para fazer isso, mas teoricamente o valor inicial é 0, tá? Não seria desnecessário. E aqui então, digital write, pino LED high ou digital write, pino LED low. Que é o que a gente queria fazer. Agora eu posso apagar o delay, porque já não me interessa ter aquele delay incomodando, tá? Se eu fiz tudo certo, tem uma chance de eu ter feito alguma coisa errada, né? Sempre. Tá, mas vamos ver se eu fiz tudo certo. A gente vai ver as coisas funcionando bonitinho aqui na serial. Error. T was not declaring this scope. Só um pouquinho. É que eu declarei, eu sei o que é. Eu declarei a variável T dentro do if, né? Então realmente não vai ter, tá? Tem que declarar como uma variável ou global ou fora aqui do if. Senão ele não vai nunca permitir que eu use. Isso aqui é regra de escopo, tá, pessoal? Eu tenho que fazer assim, porque senão, como eu criei a variável, essa variável V, essa variável Vn, como elas estão criadas dentro do else, quando eu encerro o else, nesse fecha aqui chaves, tá? Eu encerro as variáveis, tá? As variáveis deixam de existir, tá? Por isso que eu declarei aqui ela agora dentro aqui da função loop, tá? No escopo da função loop. Regra de escopo, de ciclo de vida de variável. Então tá aí, né? Temperatura, o LED está desligado. Vou pressionar o botãozinho aqui, deve parar de... Ou não. Deixa eu ver se eu tenho que segurar. Não, alguma coisa eu fiz aqui, talvez na montagem do botão, só um pouquinho. Ai. Deixa eu ver aqui, pino botão, close a 0, timer interval 5 milissegundos. O nome do botão é ativar, né? Tá? Push press ativar. Pressionou. Posso ter montado errado o botão, então deixa eu verificar isso. É alguma coisa aqui na montagem do botão mesmo, tá? Pode ver que ele não tá... O botão aqui não tá funcionando. Então, deixa eu ver o que eu fiz com o botãozinho aqui. Um B... tá. É que eu sempre esqueço que no Tinkercad ele é diferente. Vou apagar isso aqui. Vamos ver se agora vai. Foi do 2B pro 2A, tá. Aqui. Ver se agora vai. Também não. Então alguma coisa eu tô fazendo errado aqui no botão que eu não tô pegando, tá, pessoal? Curioso. Eu não dei o modo, né? Sim. Se o professor não der o modo do botão, não me lembro se as bibliotecas fazem. Não, né? Eu tenho que dizer o modo do botão. Olha aí, ó. Tá aí o erro. Eu poderia ter feito isso naquelas funções, né? Mas tudo bem. E eu tenho que inicializar o botão ou não? Deixa eu ver aqui. Start push button também, ó. Tem uma série de coisas que eu não fiz, então vamos lá. Então, primeiro, pin mode. Pin no botão. Isso é falta de memória, tá? E segundo, eu tenho que iniciar o botão, né? Start, push button.
ativar, senão não vai funcionar nunca mesmo. Deixa eu ver se mais alguma coisa que eu devia ter feito. Não, só start push button e declarar o modo. Tá, agora sim. Vamos ver se eu não modifiquei coisa que não era para ter modificado lá. Vamos lá. Não, agora ele não tá funcionando também. Bom, eu tenho que ver o que eu tô fazendo de errado no botão aqui, tá? Mas o problema tá no botão, na verdade. Finalizar a leitura, ler valor. Tem que começar como false, tá? Isso. Senão a gente nunca vai entrar na condição correta. Tá? Eu realmente estou fazendo alguma coisa errada no botão aqui que eu não estou me dando conta o que é. Bom, eu vou. Aqui indicou, pressionou, mas não entrou onde era para entrar, tá? Então tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer aqui de debug. Bom, o código em si está montado, tá, pessoal? Eu tenho que debugar aqui o que houve com o botão aqui, tá? O que eu fiz aqui de bobagem com o botão, é coisa bem simples, na verdade. Eu tenho que só isolar ele e tirar esse monte de mensagem aqui, senão eu nunca vou conseguir ver o que está acontecendo. Então, no início da aula que vem, eu mostro para vocês como é que ficou o código. Mas, basicamente, já descrevendo, tá, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o botão aqui, aí eu vou começar a mostrar a leitura do potenciômetro em razão da temperatura, vou ajustar a temperatura que eu quero como limiar, vou pressionar o botão de novo, tá? E aí, em razão da temperatura que eu ajustei aqui, se o sensor estiver medindo uma temperatura superior ao limiar, eu vou acender o LED. Se o sensor estiver com uma temperatura inferior ao limiar, eu vou apagar o LED. Que é basicamente o que vocês têm que fazer no trabalho, só que lá no trabalho ainda vocês fazem uma esterese, tá? Que é um if a mais aqui que a gente teria que fazer. Eu só tô com um problema no botão aqui, em seguida eu vou ver o que é. E aí, para não postergar mais ainda, não ocupar ainda mais tempo, tá? Já passo aí pro Cláudio. Tá bom, Cláudio?